Estamos de volta, Caminhos da Diversidade. Nesse bloco, nós vamos falar sobre lei. Nós vamos falar sobre os direitos e as garantias que existem às pessoas com deficiência. E nós vamos começar falando da legislação internacional. O que é a legislação internacional, na verdade? São acordos e tratados internacionais que entraram para o ordenamento jurídico brasileiro, que o Congresso Nacional referendou e que passou a fazer parte do nosso corpo jurídico. Vamos falar também de legislações genéricas, como a Lei Brasileira de Inclusão, que vai abranger todas as pessoas com deficiência. Vamos falar nos diversos programas por leis específicas que protegem os autistas, os Downs, as pessoas cegas e sempre comentada. Essa legislação será sempre comentada, detalhada, para que as pessoas possam entender os seus direitos, as suas proteções, as suas garantias legais. Recente pesquisa mostrou que apenas 15% das pessoas com deficiência de nosso país, que eu volto a insistir nesse número que é muito importante, dado do IBGE, 45 milhões de pessoas com deficiência, apenas 15% conhecem as leis que as protegem. Mas para que nós possamos entender como é que nós chegamos nessas leis, que são muito importantes para nós, mas chegaram tarde, nós precisamos fazer um pouco a história. O que foi a história da pessoa com deficiência na humanidade? E essa história não foi muito boa. Esparta, por exemplo, onde crianças nascidas com deficiência eram lançadas de alto de penhasco. Há registros a esse respeito. Em Esparta, uma cidade guerreira, aonde os braços que não serviriam para a luta ou para o campo tinham que ser dispensados, porque era um custo para o Estado. E somente aqueles heróis de guerra que tinham suas mutilações através de guerra conseguiam ser respeitados enquanto pessoas com deficiência. Em Atenas, se tem uma coisa mais humana, mas, de qualquer forma, as famílias acabavam por abandonar, porque essas pessoas com deficiência não tinham como ajudar nos trabalhos e acabavam sendo um custo. No Império Romano, nós temos histórias de pessoas com deficiências lançadas às feras, abandonadas em florestas para serem mortas ou devoradas. Se nós dermos um pulo na história, nós vamos pegar a Inquisição. Aqueles que nasciam com deformidades eram mortos. Aqueles cognitivos que se percebia a falta de cognição eram possuídos por demônios, eram coisa demoníaca, ia para a mão dos inquisidores e, segundo a regra da Inquisição, aquele que não desse uma resposta coerente era lançado às fogueiras. Na Segunda Guerra Mundial, você tem registros de pessoas com deficiência usados em experimentos médicos. Nós temos registros históricos ao longo da história da humanidade de pessoas com deficiências trancadas em jaulas, servindo em circo de horrores, de diversão para os outros. Tivemos momentos na nossa história que eram abandonados em sanatórios, em um passado recente, inclusive, em nosso país. Então, é de grande importância os avanços legislativos, embora tardios. Nós temos uma legislação no Brasil hoje muito avançada. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vem de acordo com a Convenção da ONU, que o Brasil veio instituir como uma regra dentro do país. Só que não está sendo implementada. Nem 5% dos municípios brasileiros implementou alguma coisa da Lei Brasileira de Inclusão. E os que implementaram de forma seccionada. Um se voltou para a educação, outro se voltou para a saúde, outro se voltou para o transporte, para o lazer. E a falta de informação das pessoas com deficiência, de seus direitos e aonde recorrer a eles, tem causado um transtorno muito grande, só que essa lei vai pegar. Essa lei tem que pegar. Essa lei criminaliza a omissão do poder público e os ditames dessa norma legal. Então é necessário que todos nós conheçamos. E no nosso programa nós vamos trabalhar exatamente isso. A cada programa nós vamos pegar, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão,
o que ela fala da educação. E vamos trabalhar esses artigos comentados, explicados, e aonde se recorrer para conseguir os seus direitos. O Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, fez uma cartilha para todos os promotores no país seguirem, de como atuar com base na Lei Brasileira de Inclusão, que nós também iremos falar a respeito. É muito importante que todos participem, que mandem suas dúvidas para nós. Nós vamos colocar um e-mail para que vocês mandem dúvidas, mandem questionamentos, porque nós pretendemos não só responder pelo e-mail, mas aqueles questionamentos que vierem, um número maior deles, nós responderemos aqui em nosso programa. A nossa missão aqui, neste quadro, é esclarecer a população dos seus direitos, também das suas obrigações, porque não é só direito, não é só proteção. Nós também temos obrigações. Aqueles que não têm deficiências, aqueles que não são pessoas com deficiência, têm obrigações para com aqueles ligados a eles que têm deficiências. Então, é um quadro que vai interessar a sociedade de uma forma geral, porque também, quando se fala na Lei Brasileira de Inclusão, nós não estamos falando só de deficientes, nós estamos falando de acessibilidade universal. E o que é acessibilidade universal? É aquela acessibilidade a qual qualquer pessoa possa usufruir sem qualquer barreira, seja idoso, mobilidade reduzida permanente, mobilidade reduzida temporária, a criança, a mulher grávida, a mulher com carrinho de bebê. Acessibilidade universal é isso. O obeso, é isso que nós precisamos. Fazer valer a lei que faça a cidade para todos, um país para todos, uma sociedade para todos. Nós nos tornamos deficientes quando encontramos uma sociedade deficiente, despreparada, urbanística e socialmente. E nós temos leis que dizem como ela tem que se preparar. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, do momento que ela foi votada, sancionada e depois publicada e entrada em vigor, houve o que chama juridicamente de vacatio legis, um tempo para entrar de vigor de 6 meses, para que os estados e municípios adequassem suas legislações às suas fiscalizações e começassem a fazer cumprir a lei. Coisa que não está ocorrendo em quase nenhum município desse país. Para isso, as defensorias públicas têm seus núcleos da pessoa com deficiência. Isso tudo será orientado em nosso programa. Como agir, a quem procurar. Pretendemos trazer no nosso bloco de entrevistas defensores públicos, magistrados, promotores, militantes da área da pessoa com deficiência. A OAB, inclusive, que tem seus núcleos de pessoa com deficiência. As assembleias legislativas, que normalmente têm seus núcleos de pessoas com deficiência, vamos trazer esses representantes aqui. Será muito importante a participação de todos. Será muito importante também a divulgação do programa para os amigos que tenham parentes, para os amigos que são pessoa com deficiência, para que eles possam conhecer. Nós colocaremos o nosso e-mail aqui e vamos convidar a vocês de participar conosco deste quadro, tá? No Caminhos da Diversidade.